Morihei Ueshiba é um nome muito conhecido no mundo das artes marciais. Conhecido pelos praticantes de Aikido como o Sensei, ou o Grande Professor. Uma de suas últimas criações foi o Takemuso Aiki, fonte de iluminação espiritual e um Budô muito poderoso. Além de seus discípulos, poucos mestres de Aikido seguem essa filosofia pelo mundo. Mas no Brasil, o Shihan Wagner Bull, que possui o título de Sétimo Dan, treina incansavelmente essa técnica e pratica essa arte todos os dias ao lado de seus alunos no Instituto Takemuso. Se inscreva no canal, curta nossos vídeos e não se esqueça do sininho para ficar por dentro de tudo que rola no mundo do Aikido. Instituto Takemuso, o Sansei no Ie, ensino de Budô marcial, Aikido tradicional e caminho de iluminação espiritual. O local de treinamento do Aikido deve ter um ambiente templário, pois é onde você vai treinar, aprender a ter equilíbrio, harmonia e ser feliz. Para isso é preciso reverberar com o Ki, com a energia do universo. Quem quer ser professor, liderar um grupo de treinamento de Aikido e ainda não conhece o suficiente, não pode ensinar, deve ter a humildade de se colocar em um processo de aprendizado. Senão vai acontecer a situação de um cego conduzindo um cego, sem resultado concreto, né? E ainda mais, desmoralizando o caminho marcial. Que quem vai lá e assiste um treino desse vai dizer, isso aí não funciona para nada. Isso infelizmente está acontecendo, né? Aikido é uma coisa maravilhosa, é um caminho que vai ensinar o estudante a se defender de qualquer tipo de conflito danoso para ele, vai desenvolver a intuição, a sensibilidade, né? E ele vai atingir espiritualidade. Se ele for uma pessoa religiosa, ele vai ser ainda mais religioso, porque vai ficar sensível e vai perceber, vai sentir o mundo espiritual. Quem pensa que treino de Aikido se trata de meras coreografias, da pessoa ficar dançando, ficar fazendo movimentos, está longe do entendimento da arte, né? Não se trata nem de uma mera defesa pessoal, onde fica usando torções, né? Ou golpes traumáticos, soco, etc. Nada disso. Quem quer acreditar nisso vai perder seu tempo, né? E anos de treinamento. Fica acreditando numa ilusão. Infelizmente, existe gente boa ensinando Aikido no Brasil, mas tem muita gente que devia ser aluno e não se colocar como mestre. Investigue bem onde você vai começar. Veja quem é o professor, veja com quem ele treinou, né? Converse com os alunos, assista uma aula, veja se os alunos realmente conseguem fazer aquilo que esse pseudo professor está ensinando, né? Cuidado, Aikido é uma maravilha, mas no lugar certo.
Apaixonados do Aikido. Hoje nós vamos fazer um vídeo que eu gostei muito de produzir. É um vídeo de Hideo Hirozawa Sensei. Hideo Hirozawa Sensei, ele foi o Uchideshi, a pessoa que estava tomando conta do Sensei nos últimos anos da vida dele, né? Então, no dia anterior de o Sensei ir para o hospital onde ele veio a falecer, ele estava lá sendo cuidado pelo Hideo Hirozawa, né? Ele era um engenheiro, mas havia se dedicado como Uchideshi lá em Iwama. Ele começou a treinar Aikido como aluno do professor Saito. A base dele era do professor Saito, do Iwama, né? Iwama. Mas, inclusive, ele era casado, né, com uma irmã do Saito Sensei. Então, ele era da família do Saito Sensei, né? Então, se existe alguém realmente próximo do Sensei, era Hirozawa, né? E, inclusive, ele morava ali pertinho da casa do Saito Sensei. Quem conhece lá em Iwama, viu que a casa do Sensei é vizinho do dojo de Iwama e do Aikidinja, né? Pois bem, o Sensei ensinou para ele o que ele chama de Banen Aikido. O Banen Aikido seria aquele Aikido feito no ápice da vida do Sensei, né? E então, aquele Aikido espiritual. Espiritual no que sentido? Que você trabalha não no tangível, mas no intangível, né? Foi daí que aparecem essas técnicas de non-touch, que muitas pessoas criticam, mas elas fazem porque, visualmente, para quem não entende, quem não percebe, que não tem a sensibilidade para perceber as energias, acha isso um absurdo, né? Eu mesmo, no começo da minha vida, quando eu fui ao Japão, eu vi um professor que fazia isso, o professor Watanabe, né? Eu também achei aquilo uma besteira, mas depois estudando, praticando e recebendo certas influências, eu acabei fazendo isso também, né? Não, evidentemente, no grau e no nível que ele está fazendo, mas percebi e agora a gente no Instituto Takemuso, nós estamos trabalhando muito nesse sentido. Nós continuamos fazendo o mesmo Aikido que a gente sempre fez, aquele Aikido enérgico, redondinho, mais enérgico, né? Focado em defesa pessoal, sempre focado na parte espiritual, mas agora com outro enfoque, né? Nós tomamos consciência de que existe um mundo do Aikido, um mundo subjetivo, né? Um mundo do Ki, um mundo do vazio, né? Então aí tem técnica também, né? Então esse é muito complicado de explicar com palavras, mas quem quiser vir aqui no Instituto, eu explico com o maior prazer. E estamos fazendo isso, estamos trabalhando seriamente nesse assunto. E o que eu posso te dizer é o seguinte: uma vez que você trabalha quando você vai fazer a técnica normal que a gente pratica, fica fácil, redondinho, você não precisa fazer força. É uma tranquilidade, né? Você desenvolver essa parte espiritual que o Hirozawa Sensei ensina, fazer a outra fica simples, né? Aliás, até me arrisco a dizer que essa é uma das razões de você ver muitos professores fazendo técnica de Aikido. Você olha assim e você fala, mas isso aí é fraquinho, é mentira, o que tá fingindo e tal, mas não é não. Se você conduz a energia da pessoa, o Ki da pessoa, realmente fica fácil de fazer a técnica, né? Bom, é claro que tem gente que não está fazendo ligação nenhuma, está dançando, o Ki acompanha, mas nesse caso não é acompanha, o Ki fica grudado no Nage, né? Então isso aí existe, é verdade, né? E por enquanto eu percebo o seguinte: eu consigo fazer isso em uma certa parte das pessoas. Algumas partes não. Para algumas partes eu necessito fazer o jiu-jitsu, se for em termos de defesa pessoal, né? Porque o Aikido, se você faz essas técnicas de Aikido simplesmente seguindo as formas, essas que você usa nos exames de faixa, ela não funciona como defesa pessoal. Isso aí são simples exercícios. As pessoas no Aikido confundiram isso aí. Muita gente confundiu. Eles pensam que essas técnicas é para usar na defesa pessoal. Não funciona nada. Não, o Ken não vai ficar esperando o outro fazer Ikki, o Sankyo, né? Não é. Isso tem que ser automático. Quando a pessoa pensa, já recebeu a técnica. Então, se você não tiver um treinamento espiritual, essas técnicas não vão funcionar. Então, a gente, devido a essa carência, porque eu sou um dos poucos aqui que está desenvolvendo isso aí, né? Outras pessoas estão treinando também.
mas eu sou um dos poucos que já está fazendo isso efetivamente. Então, nós ensinamos o que a gente sempre fez aqui no Instituto. Nós ensinamos também jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu voltado para o Aikido, ou seja, você aprender a dar um soco forte, você aprender a se defender, você aprender a chutar, né? Você aprender a desenvolver poder. E faz as técnicas como o normal, como o Budo. O Hirozawa Sensei, ele divide, né? Ele está vivo ainda, graças a Deus. Era para eu conhecê-lo antes da pandemia. Infelizmente não pude ir, mas daqui a pouco eu vou estar lá para ter algumas dúvidas, né? Que preciso conversar com ele. Nesse tempo todo que eu venho treinando, surgiu muita dúvida e vai ser a oportunidade de eu ir lá e esclarecer isso aí de vez. E é bom porque se alguém souber alguma coisa do Sensei, foi ele, porque ficou até ali o fim ali, cuidou dele, o Sensei tinha gratidão por ele, claro, a pessoa que está cuidando de você, como ele cuidou, né? Então, se existe alguém que sabe o que o Sensei sabia, essa é Hideo Hirozawa Sensei, né? Então, vocês vão ver o vídeo, né? É muito interessante. Não pense que isso aí não é verdadeiro, isso aí é verdadeiro. Agora ressalto, a minha experiência por enquanto, não é possível fazer essas técnicas com todos, né? Eu estou numa média de mais ou menos 30%, 40% sem tocar. Tocando aumenta mais, aí nós vamos para uns 60%, 70%. E 30% não dá para você fazer a equipe, você precisa de saber jiu-jitsu, ou seja, tem que bater, tem que usar técnicas materiais, mais com aramitama, vamos dizer assim, com energia, né? Senão não funciona. Agora, é a minha experiência, né? Eu justamente, talvez quando eu voltar lá no Japão, eu venha com notícias novas. Hoje em dia nós estamos fazendo assim, quando uma pessoa me ataca, eu primeiro tento derrubar ela ou controlar ela só com a energia aqui, fazendo com o Nobudo. Se eu não consigo, eu espero o contato. No momento do contato, aí a coisa facilita, porque entra o tato, né? O sentido do tato. Então fica mais fácil de me comunicar com o quê? Então aí fica mais fácil. E se não dá nenhum dos dois, então aí eu vou para o jiu-jitsu. Aí se precisar dar um soco, eu dou um soco e tal. E aí acontece o seguinte, algumas pessoas, e aí a grande maioria, quase 95%, mais que isso, tá? Quando você ataca ele fica perceptível. Aí você consegue fazer a técnica. Eu acho que foi por essa razão que o Sensei falou que numa luta real, 99% das vezes você tem que aplicar TMI, senão não funciona. Mas as pessoas estão confundindo. Eles estão pensando que é para bater a pessoa, porque senão, para lutar igual karatê, igual Muay Thai. Não é isso. Você dá o ATMI, mas não é para machucar a pessoa, é simplesmente para aumentar a percepção dele. Porque quando você é atacado, você fica mais esperto, você fica mais aceso, porque o subconsciente começa a funcionar. Então, a técnica passa a ser eficiente. Bom, o que eu falei para vocês aqui é minha experiência, isso não tem livro nenhum, é uma coisa escondida. Eu até hoje não sei bem como é que eu aprendi isso. Talvez tanto tempo que eu estou treinando, 53 anos, e né, buscando, de repente isso aí surgiu, né? Eu comecei a sentir. Né? Agora, o que eu estou fazendo aqui no Instituto, a mesma coisa, como eu passei por esse processo, né? Então eu estou tentando fazer as pessoas passar pelo mesmo. Né? Eu creio que vai dar certo, mas só daqui 5 anos, mais ou menos 6 anos, é que eu vou ter uma certeza. Mas, e eu mesmo, quer dizer, eu ainda tenho que evoluir bastante, né? Não aprendi isso não, né? Tem muita coisa por aí, muita coisa. Vou dar só uma ideia para vocês. É possível, eu estou convicto que é possível você usar telepatia. Né? Isso é perfeitamente possível, fazendo esse tipo de técnica. E também curar as pessoas, né? Por exemplo, o Reiki, né? O Reiki já é uma terapia reconhecida. Milhares de pessoas dizem que funciona, etc, etc. Né? Que você pode usar essa energia também para curar as pessoas. Acredito que sim. Eu não tenho experiência nisso aí. Mas na arte marcial eu tenho. Realmente é uma beleza. Você aprendendo, você faz, as suas técnicas ficam tudo mais fácil, fluídas e muito mais simples. Porque você não precisa mais do corpo para conduzir a pessoa. Você conduz com a mente. Então o corpo é acessório. Mas é uma coisa que parece loucura, mas vem um dia aqui, aí você vai ver como a coisa é real. Né? Então, enquanto isso, veja o vídeo do Hirozawa Sensei, mas por favor, fique com o espírito aberto. Se você olhar assim e falar, isso é mentira, aí você vai perder o tesouro do Aikido. Que tesouro é esse?
A coisa mais importante que o Sensei teve antes de morrer. E ele passou isso para essa pessoa, Hideo Hirozawa, né? E quem quiser saber mais, teoricamente, porque essa pessoa também está aprendendo que nem eu, mas está um pouco mais evoluído, mais ou menos igual, chama-se Angelo Armano. Ele é um professor que escreveu um livro lá na Itália, em Sorrento, onde esse seminário do vídeo foi realizado. Ele é meu amigo, né? Então a gente conversou bastante e então ele deve visitar aqui o Brasil também, eu vou convidá-lo, e quem quiser vai ter oportunidade de treinar. Os nossos seminários sempre foram abertos para todos, nunca restringimos o ingresso. O nosso objetivo maior é que o Aikido do Brasil evolua. Eu não faço Aikido profissionalmente, né? Meu objetivo é esse, aprender bem isso, porque isso para mim é uma religião e é para todo mundo, assim como o Sensei o fez, né? Então faz muito bem para a alma e consequentemente para a minha vida. Então, se todo mundo aprender isso, vai ser muito bom. Então eu estou aqui, me coloco à disposição, quem quer aprender Aikido, independente de política, eu já não me interesso mais por essas coisas, né? Eu já fiz política um pouco no Aikido, mas foi porque precisava. Essa história é complexa, mas precisava fazer isso. E tive isso, graças a Deus. O Aikido no Brasil, para vocês terem uma ideia, o Aikido no Brasil era um esporte competitivo. A pessoa inventou competição para poder ficar tudo na mão dele e impedir que o Aikido crescesse no Brasil. Eu quebrei isso, com muita luta, mas eu consegui. Então eu fiz política, claro. Você precisa juntar gente para poder enfrentar o inimigo na época. Ok? Aproveite o vídeo. Aikido, vencendo com o poder do universo, com a energia Ki. As primeiras pessoas japonesas que começaram a ensinar o Aikido no Brasil eram principiantes e, no máximo, estavam ainda no primeiro grau de faixa preta. Na realidade, portanto, não deveriam ensinar, pois não conheciam o Aikido de nível avançado, o Takemuso Aiki, que era o que ensinava o fundador Morihei Ueshiba. Neste, se usa a energia Ki para fazer as técnicas, que podem ser aplicadas até sem contato físico. Veja a imagem ao lado. O Ki, a energia, está fluindo da mão do fundador Morihei Ueshiba até a face do oponente. Atualmente, este conhecimento esotérico é ensinado no Brasil, no Instituto Takemuso, pelo Shihan Wagner Bull, 7º Dan. O mestre Hideo Hirozawa é o único ainda vivo e que realmente treinou como fundador por décadas. Ele é pouco citado na mídia, quase incógnito no Ocidente. Mas o fato é que ele aprendeu Aikido inicialmente com Morihiro Saito, que era seu concunhado, e posteriormente se tornou instrutor no dojo de Iwama e suas aulas eram muito frequentadas. Concomitantemente, ele ficou servindo e cuidando de Morihei Ueshiba como Ushideshi, até quando o fundador foi para o hospital e veio a falecer depois de alguns dias. Com toda esta proximidade por longos anos, ele realmente aprendeu o grande segredo esotérico do Aikido, que é usar a mente para controlar o corpo e comandando a energia Ki, sem a qual treinar Aikido somente fazendo movimentos torna essa suprema arte marcial e caminho de espiritual de vida uma mera dança. Infelizmente, muitos estão fazendo isso, não só no Brasil, mas no mundo todo.
右見えないですから意識があそこに行こうと思って意識が先に行く。その後ネクタイがいく。Non può vedere a voi, però è coscienza che unisce e poi corpo che si muove dopo. その意識を結ぶのは今度それ。あれは合気道。Io unisco coscienza e diventerà universo. ちょっと先生待って、フランス語で。Avant, vous visualisez les choses que vous êtes en train de faire. Après vient le corps. Mais avant, vous visualisez les choses. Avant, dedans, après, le corps marche. Basta movimento di questa parte, poco movimento. 片手の呼吸投げね。片手呼吸投げ。Solo questa parte. これ反射っていう。 Questa è riflessione. そうもう少し。こんな人がこれでこれ。力がないで。 Non bisogna mettersi 反射 forza. という。 Riflessione. 今度はね、ちょっと。こんなことやってこんなことやったらダメです。 Quello ma nel esempio. 相手は相手にしてる。 Non bisogna di 相手には相手ありません。 combattere col compagno perché noi dobbiamo unire. はい、来た。こんなん捕まえても、ポンと落ちてる。こういう。Poco movimento. Solo quella parte.
今度はちょっと。こんなことやってる。Non bisogna di fare questo no? No. Solo poco movimento. Guarda, guarda, dito. Utilizzate solo un dito. Misterioso? Io non sono un mago. Faccio vedere. Questo è il mondo di anima. Imparate bene, se no non diventerà vero Aikido. Même avec Franck, non mi alzare. Questo è IT. Questo è proprio il livello massimo di arti marziali. Io ho imparato proprio fino all'ultimo momento con il fondatore. Normalmente non vi faccio vedere queste cose. Quello di pratica che fate normale non va bene, come se fosse preparativi. Noi dovete imparare bene, se no mi dispiace per il fondatore. Se ognuno pensate io sono più forte di tutto, non diventerà Aikido. Quindi abbandonate vittoria e sconfitta. Questo Essaye de vouloir prévaloir, d'être plus fort, ça ne marche pas. On doit abandonner l'idée des victoires ou des défaites. E questo è il mondo di Mu. Ça, c'est le monde de Mu. Mu, ça veut dire ouvert. Pas penser avant. Non so. Così non posso fare, però?
Fatto respirazione.で昨日と同じようにこの揚げ焼きと産業焼きをちょっと Oggi, adesso ripeto come ieri, ageaiki, sageaiki. Age? 後ろお茶で Dietro di lui. Dove sta? あんたもお茶でこれだけの切り身ねこの切り身ねそういいよ Interessante?これやってください。これ揚げ焼きやってください。つま先立ちだよ。Compagno diventerà con punta di piedi これは3人のコップ。 e poi saghe. これ3人。これ揚げ。これから合気道できてる。Aikido di base di Aikido da age, aiki e poi saghe aiki この呼吸。 e poi この respirazione. わけないんだよこれ。だけどこれ入ってるとこれ上がるんだよ。 Questo sta autorizzando Kokyuho, respirazione. これこんなもん見てるわけないんだよ。 Se mette forza non funziona. 飛べないよこれ。飛ぶってのは心臓が飛べるの。飛べるわけはないの。相手の自分が一つになっちゃう。 Qualcuno che se vola non è vero Aiki, perché io unisco con compagno, いやはい。これ上がるこれ上がるこれ。 non posso, con una forza non posso alzare, quindi utilizzare respirazione. ね。 C'est pas il soit obscuro これ揚げ焼きこれやってると。 Age Aiki. こうかませて揚げ焼き。 Allora, まあこれをかませて。 prendete polso もっと美味しそうなの。 sopra, non mano, 痛いから。 se no fa male. これをねこれ。これ揚げ焼き。 Age Aiki. これ3人回すんですよ。はいどうぞやって。 Hai, fate Age Aiki e Sage Aiki. 昨日と同じよ。 Allora, come ieri, prendi, こうもして。 e poi movimento di mano, こうもしたらここのところから e dietro, ここでここ con la のフィット mano, Aiki Age. こんなことやったって流れませんこれ。 Così non va bene, できるわけがないのこ non ci れ。 riuscirà. ポンとフィット。 Basta che fa questo. 海藻はこうやったの。 A calcio fatto invece così. 海藻がいる。これはできないよっては。海藻のビデオにあるでしょ。 Avete visto il video di Fondatore? 誰も再現できませんこれ。 Avez-vous vu le vidéo des Français? Tante per- あおかしい io ci riesco perché è stato calcio gli ultimi 2 anni. Comment est possible parce que j'ai été avec les Kaizo les derniers こ
よしよしこれきれいにきれいに Io ho udito vostra coscienza. でそれが見つかると捕まり来る前にできるの Dopo ho imparato questo, non bisogna di arrivarmi così e prima di toccare si cadono. 楽しいでしょ Quindi questo secondo livello, これが相手なの questo è IT. これさせないの今捕まってやったね Prima ho imparato prendendo a polso dei compagni. Puoi staccare a mano? No. Pega, hanateないそうです。味は楽しいんだよ Aikido è molto divertente. State in piedi. Circondate a sensei. No, Marukmane come cerchio. ここを掴んでいきますね Voi venite a prendere a sensei. Come tutti, proprio come andare addosso. はいはい楽しいね Divertente? Questo è Aikido.
O mestre Wagner Bull, sétimo Dan, o mais antigo praticante brasileiro e o primeiro latino-americano a receber o título de Shihan, PhD em Aikido, e reconhecido pela Central Mundial do Aikido, aprendeu Takemusu Aiki do monge shintoísta Masanao Ueno por 3 anos e o Aikido moderno por 11 anos com Yoshimitsu Yamada Sensei, tendo iniciado em 1968 sob direção dos mestres Vansuit, Kawai e Kaisei Ono. Em 2010, recebeu instruções de Nobuo Maekawa, aluno de Kodo Horikawa, fazendo-o perceber a essência do Aiki-Jiu-Jitsu. Nos últimos anos, foi inspirado pelo mestre Hideo Hirozawa, que é mostrado neste vídeo, e atualmente segue seus passos, e realizando o último nível esotérico do Aikido, atingido por Morihei Ueshiba, o Banen Aikido. demonstration of what we are training here in Aikido.
Na casa de Morihei Ueshiba, treina-se o Aikido como ele fazia, como um Budô, com marcialidade eficiente como defesa pessoal e um caminho de iluminação espiritual, e não como uma mera dança, uma terapia mental e corporal. Aikido é um processo de luta que contém a essência de todas as religiões tradicionais. Ensina a sinceridade, a gratidão, o amor, o equilíbrio e a harmonia, levando à felicidade. Shihan Wagner Bull.